sobre isso que nesta noite nós vamos meditar. Diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é puro e que requer de nós santidade, nós vamos trabalhar esse tema, também essa temática, vivendo em santidade para agradar a Deus. Eu quero convidar a igreja para que abra a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já fizemos este mês uma exposição nessa carta, no capítulo 1, e eu disse que voltaríamos nesta carta. E hoje vamos também concluindo esta série, progredindo cada vez mais. Em fevereiro vamos apresentar uma nova série, onde vamos estar trabalhando sobre a identidade cristã, onde eu e você temos uma identidade como servos do Senhor. Mas hoje, encerrando essa série, progredindo cada vez mais, e aliás, esse tema desta série foi extraído aqui, de um dos versos do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, onde leremos nessa noite dos versos 1 até o versículo de número 8. Peço que a igreja faça essa leitura em conjunto comigo e mantenha sua Bíblia aberta ou ligada nesta passagem. Eu comentarei ao longo da pregação de um outro texto, aí eu te convidarei a ir lá para conferir outras verdades importantes sobre o tema desta exposição nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, leitura em conjunto de 1 a 8. Leamos, irmãos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, estamos em culto, em adoração nessa noite. Como é bom, reunidos com os nossos irmãos, entoar cânticos e hinos, expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. Declaramos verdades tremendas nessa noite da Tua santidade, da Tua soberania, do Teu poder, da Tua glória, da Tua majestade. Tu és digno, ó Deus, de ser adorado. Mas nós queremos agora continuar Te exaltando, ouvindo a exposição da Tua palavra. Portanto, o Senhor conhece como cada um de nós entrou por estas portas nessa noite. O Senhor sabe como está o nosso coração diante do Senhor. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração mais uma vez, humildemente nós te pedimos, Senhor, edifique a Tua igreja na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sabemos, dentro da teologia sistemática, nós temos a famosa soteriologia, a ordem da salvação, onde nós começamos a falar sobre regeneração. É um ato exclusivo de Deus. Você não tem participação na regeneração. Mas o Senhor opera na sua vida, onde você passa por um processo de novo nascimento. Jesus, quando conversa com Nicodemos, e Nicodemos começa reconhecendo que ele era mestre dos sinais que ele fazia, Jesus já foi no ponto crucial na vida de Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Então eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que não existe santificação na vida de um homem e de uma mulher se ele não passou pelo processo da regeneração. É um ato exclusivo de Deus.
Junto com este ato, nós conhecemos muito bem a doutrina da justificação. Este ato praticado pelo Senhor Jesus na cruz. O Senhor satisfez a justiça do Pai e nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. Do contrário, irmãos, não estaríamos aqui. O que nos restaria? A punição eterna, a ira vindoura. Nós então fomos alcançados pela maravilhosa graça do nosso Deus. Nós também podemos lembrar da nossa adoção. Nós fomos adotados. Nós não éramos filhos originais de Deus, mas em Cristo Jesus nos tornamos seus filhos. Fomos regenerados, fomos justificados, fomos adotados, e agora que fazemos parte da família de Deus, temos um caminho a trilhar e que chamamos de santificação. É um processo. Muitos ensinam por aí que é possível nesta vida você alcançar a santificação plena e total, aonde você não peca mais. Não concordamos com essa ideia, porque a própria palavra de Deus diz que é impossível alguém dizer que não peca mais, porque se alguém disser que não peca, segundo a palavra de Deus, lá na carta de João, ele é mentiroso. Infelizmente nós pecamos, nós tropeçamos, por isso que precisamos sempre buscar a graça e a misericórdia do nosso Deus. Nós não temos mais prazer em pecar, é verdade. O Filho de Deus, a Filha de Deus, o discípulo de Jesus, ele não tem mais prazer em pecar, mas quando ele peca, ele sabe que entristece a Deus, ele também se sente abatido, entristecido, e nele é produzido, por obra de Deus, um genuíno arrependimento, e ele vai ao Pai através de Jesus. A santificação na nossa caminhada cristã é um processo. Um dia o Senhor começou uma linda obra em nós, conforme nos diz Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6. Ora, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não vai deixar você incompleto. Ele começou uma caminhada com você, e Ele te dá todos os meios necessários para que você tenha uma vida de santidade e busque a santificação. Os seus meios, a palavra, a igreja, os sacramentos, a oração, nós temos todos esses recursos dados por Deus para que você busque a santificação. É claro que tem o papel de Deus na santificação. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Eu disse que na regeneração o homem não tem participação alguma, é um ato exclusivo de Deus. Na justificação também o homem não teve participação alguma, é um ato exclusivo de Deus. Na sua adoção também. Mas na santificação você não fica de braços cruzados apenas vendo Deus te santificar. Na santificação você trabalha, você participa deste processo. E há um outro texto também que eu gosto muito que diz que o justo, ou a vereda dos justos, é como a luz da aurora. Vai brilhando, até ser dia perfeito. Qual é o nosso objetivo hoje, irmãos? Caminharmos para alcançar a estatura da varonilidade do nosso Senhor Jesus, refletirmos a imagem de Jesus. Jesus orou por nós também no quesito santificação. O que foi que ele fez lá em João 17, na sua oração sacerdotal? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há um pregador muito famoso, puritano, em que J. Riley, ele tem um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um texto que está lá em Hebreus, e ele fala muito, escrito já há muitos séculos atrás, sobre a importância da igreja entender que nós não podemos brincar com esse tema chamado santificação. Prega-se muito hoje de outras coisas, mas nós não estamos vendo mais a igreja falar, e os pastores, por que não dizer, pregarem sobre santificação. Levítico, e Pedro repete isso na sua carta, afirma com todas as letras: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus, que nós cantamos lindamente nessa noite, que declara que é santo, santo, santo. Os serafins estão agora na excelsa glória, diante de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus que é santo, Ele exige de nós santidade. Isso não é apenas um tema da igreja, é a vida da igreja. Isso também está no seu DNA. E quando Paulo está escrevendo a essa igreja, que nós já trabalhamos aqui numa outra ocasião, ainda neste mês, sobre uma igreja modelo, marcas de uma igreja modelo,
Paulo agora está ainda orientando essa igreja. É interessante que Paulo, em vários lugares, nós já fizemos isso, se você conhece os capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, em vários momentos ele exalta, ele reconhece o testemunho dessa igreja, a fé dessa igreja, o amor dessa igreja, a esperança dessa igreja. Mas ele ainda, como não só um plantador de igreja, mas como um pastor de almas, ele está preocupado com a vida espiritual dos tessalonicenses. Então ele recomenda, conforme o texto nos diz, olha só, é como se ele estivesse agora dizendo as últimas palavras antes de encerrar a carta. Você sabe que ele ainda vai tratar no capítulo 5 sobre a volta do Senhor Jesus. Ele vai trabalhar sobre a situação dos que morrem em Cristo, aqui mesmo no capítulo 4, a partir do verso 13. Mas ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ele não está apenas exortando no sentido de usando da sua autoridade apostólica, mas ele roga, ele pede, ele fala carinhosamente aos irmãos: eu rogo, eu exorto vocês. E ele diz uma coisa muito importante: eu exorto a vocês no Senhor Jesus. Onde está toda a autoridade de Paulo para poder exortar essa igreja? Em Jesus. Onde está a autoridade nesta noite para que eu possa pregar esta palavra diante desta igreja? Em Jesus. Sem Jesus eu não posso pregar essa mensagem. Eu não estaria qualificado para pregar esta palavra. Não sou apóstolo. Os homens que estão se auto-intitulando apóstolos estão totalmente fora de acordo com a palavra. Os apóstolos já cumpriram a sua missão, o seu período apostólico. A igreja do Senhor Jesus na face da terra é uma igreja apostólica. Prega o Evangelho de Cristo. E nós vemos que ele então está dizendo a essa igreja: olha, irmãos, eu quero recomendar algumas outras coisas a vocês. Eu reconheço, diz o texto aqui, eu reconheço que vocês têm vivido e têm agradado a Deus. Eu reconheço que vocês têm progredido na vida cristã. Mas aí ele fala, e é daqui que eu extraí o tema dessa série: mas continuem progredindo cada vez mais. E aí ele vai dizer no verso 2: vocês estão inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez, o que é que ele está falando para aquela igreja? E Deus está falando para nós essa noite. O ensinamento que Paulo trouxe aos Tessalonicenses e o ensinamento que nós estamos transmitindo nessa noite a você, meu irmão, minha irmã, é o Evangelho de Jesus. Não é outra palavra, não pode ser outra mensagem. Nós não temos autorização da parte de Deus para pregar um outro evangelho neste púlpito que não seja o evangelho de Jesus. Existe por aí um pseudo-evangelho, um evangelho onde Jesus não é o Rei dos Reis, ele é mais como se fosse um gênio da lâmpada, como se ele fosse um garçom, onde as pessoas exigem, fazem pedidos a ele e ele é obrigado a atender. O Jesus que nós pregamos aqui não é assim, é o Senhor soberano. É o Rei que está acima de todas as coisas e que é digno de ser adorado. Ele se esvaziou da sua glória, é verdade. Ele se humilhou, ele assumiu a figura de servo, ele foi obediente em todas as coisas, ele foi morto na cruz, ele padeceu em nosso lugar, mas louvado seja Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois de permanecer algum tempo aqui na terra, ele foi elevado aos céus, e ele está à destra de Deus Pai agora, aguardando a hora de voltar para buscar a sua igreja. Nós, irmãos, devemos entender então que esse tema, santificação, é algo que eu e você precisamos buscar todos os dias da nossa vida. Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para estudar sobre este tema? O que o Senhor requer de cada um de nós na área da santificação? Muitas vezes você vai dizer assim: ah, pastor, eu não posso falar que eu sou um homem santo, ou sou um santo homem, uma santa mulher, porque nós temos muito medo disso ser remetido a outra religião. A palavra santo, e você conhece muito bem, né? Kadosh, significa o quê? Alguém que é separado, consagrado. Você, quando recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você experimentou a maravilhosa graça na sua vida, você tornando-se filho de Deus, filha de Deus, você também agora, meu irmão, minha irmã, tem que viver uma vida santa e reta diante de Deus. Esta é a mensagem.
É uma pena, eu não tenho prazer nenhum em dizer isto, mas essa estatística que diz que a igreja evangélica está crescendo no Brasil e que está crescendo cada vez mais, por um lado ficamos felizes, mas por outro lado preocupados, porque não estamos vivendo, e quando eu estou aqui propositalmente agora generalizando, eu estou falando de uma forma bem ampla, nós não estamos incomodando as trevas, porque muitas vezes nós não estamos vivendo em santidade, a começar na nossa vida particular, na nossa casa, e isso não tem refletido na sociedade. Nós precisamos buscar a santidade. Eu quero rapidamente compartilhar nessa noite com os irmãos, à luz do texto que nós já lemos, 3 verdades sobre santificação que esse texto nos ensina. A primeira, eu vou inverter um pouco a ordem aqui da leitura, mas jamais ferirei a palavra de Deus com essa mudança, mas apenas para colocar com uma prioridade. O verso 3 nos diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos ler todos juntos esse verso? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira coisa que nós já aprendemos aqui: santificação é algo que está na vontade de Deus para mim e para a sua vida. Faz parte do plano de Deus para nós. Não é uma opção. Ah, pastor, não sei se eu vou me santificar, então tem alguma coisa errada, porque um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que foi discipulado, alguém que alcançou e foi trabalhado por Jesus, ele não pode querer viver uma outra vida que não seja uma vida de santificação. Então a primeira coisa que eu já quero afirmar é: Deus tem prazer em que o seu povo busque uma vida de santificação, porque esta é a vontade de Deus. Não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja, é a vontade do dono da igreja, é a vontade de Deus, do Pai maravilhoso, do eterno. No nosso Deus, Ele declara na sua palavra: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se iluda achando que isso é só uma força de expressão, é a verdade mais pura do Evangelho. Hebreus diz isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Eu sei que isso parece nos assustar, mas a intenção não é esta. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Você crê que Deus é puro? Que Ele é santo? Que Ele é majestoso? Que Ele é glorioso? Que Ele é poderoso? Você crê nisso? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você ousa entrar numa presença de um Deus que é tudo isso? Você tem coragem? Que você ousa entrar numa presença de um Deus assim, se conhecendo? Nós já lemos Isaías. Vamos tentar imaginar a experiência de Isaías? Isaías está no templo. Isaías recebe uma visão da parte de Deus. Ele viu o quê? O Senhor assentado num alto e sublime trono. Pode imaginar a cena? A cena gloriosa. Ele tenta descrever quem está sentado no trono. E aí você pode ler depois Apocalipse capítulo 4, que a cena é bem parecida, é a mesma cena. E ele começa a ver os serafins, que têm 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, porque até os serafins não podiam contemplar a glória de Deus. Olha só, eu vou falar algo aqui que eu tenho falado por aí, não estou com isso dizendo que não podemos mais cantar esse cântico, mas se cantarmos, pense 1000 vezes antes de cantar. Quer ver uma música? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim, o céu aberto hoje eu vou contemplar. É bonito esse cântico, não é? Eu gosto, mas ele é perigoso de cantar. Você já parou para pensar o que você está falando? Você está dizendo que você está vendo a glória do Senhor hoje aqui, o céu está aberto. Querido, sabe o que significa isso? Por isso que a gente tem que tomar cuidado só com esse negócio de licença poética. A gente tem que entender que a gente tem que cantar a palavra. E por isso que nós devemos continuar louvando lindamente como fizemos nessa noite, mas lembrando para quem estamos cantando, diante de quem nós estamos cantando, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. E o que foi que aconteceu com Isaías quando ele contemplou tudo aquilo? E os serafins falando uns aos outros: santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele deu um grito: ai de mim, eu estou perdido. Eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de boca suja, e eu vi o Senhor, eu vou morrer.
Você já leu Ezequiel? Ezequiel caiu como morto. Daniel caiu como morto. João, na ilha de Pátimos, caiu como morto, porque ele contemplou o Senhor. Não quero que você tenha medo, mas quero que você entenda o que é ser reverente a um Deus santo. Aí você diz: pastor, impossível então. Salmo 15. O seminarista Armando pregou recentemente aqui. Quem, Senhor, habitará no teu santo templo? Quem subirá ao teu santo monte? Tem alguém aqui que poderia entrar na presença de Deus? Mas tem um hino que nós cantamos, que eu sempre falo isso, porque ele é lindo, e lá está o segredo. É como se Deus falasse assim para você nessa noite: ô Gilberto, como você ousa entrar na minha presença? Quem você pensa que é, rapaz? E aí a minha resposta para ele seria: eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Você só pode entrar na presença de um Deus tão puro e tão santo assim pela filiação, pelo Filho de Deus. Não dá para a gente entrar na presença de um Deus sem Ele. O varão perfeito, o nosso irmão mais velho. Santidade é uma coisa séria, igreja. Nós não podemos brincar com isso. Eu li, pastor, um livro algum tempo atrás sobre santidade. Muito bom, aprendi muita coisa. Mas, queridos, é bom ler bons livros, tem uns temas maravilhosos. Mas olha aqui, ó, é a palavra que declara: sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação, que é um processo na nossa vida, está no plano de Deus, é vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo está agora tratando de um assunto mais específico. Ele vai trabalhar um aspecto da santificação. Eu não vou trabalhar toda a doutrina hoje, não daria tempo. Eu vou me ater então à segunda lição que eu quero compartilhar com vocês. A segunda lição que o texto diz para nós é o versículo 4. Eu vou ler essa parte assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A primeira lição dessa noite qual é? A vontade de Deus é a nossa santificação. E o Senhor quer que o meu corpo reflita essa santificação, que eu honre o Senhor com o meu corpo. Aí você diz: como assim, pastor? Por que Paulo está tratando desse assunto aqui? Porque a cultura greco-romana que pairava naquela época trouxe umas coisas terríveis naquela região: promiscuidade, prostituição, impureza, lascívia. Aí você diz: pastor, qualquer semelhança aí com o nosso tempo, parece que nós hoje estamos vivendo isso também, infelizmente. Mas naquela época havia alguns lugares, por exemplo, a cidade de Corinto, que nós conhecemos, tinha um templo chamado Templo da Deusa Afrodite. É daí que vem a palavra afrodisíaco. Nós tínhamos em outros lugares, como em Éfeso, o templo à grande deusa Diana, Diana dos Efésios. Sem contar a capital do império. Quantas festas, quantas orgias aconteciam no Império Romano. E que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, você lê o capítulo 1, você fica estarrecido com aquele quadro de uma depravação total. Esse era o contexto. Então as pessoas que estavam sendo recebidas, as pessoas que estavam recebendo a Cristo, que estavam entrando na família da fé, elas estavam saindo deste contexto, de muita prostituição, de muita imoralidade, de homens traindo as esposas, de esposas traindo os maridos, de rapazes abusando de moças, e depois largavam as moças como se fossem objetos. As coisas estavam acontecendo dessa forma. E ele agora diz: nós não podemos mais andar por esse caminho, porque agora você tem que refletir no teu corpo santificação, santidade. E é por isso então que o texto diz, eu vou voltar um pouquinho no verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha só isso aqui: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui tem uma coisa que está por inferência, não está explícito, mas implícito. Casamento. Digno de honra seja o matrimônio sem mácula. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Você que é casado, nós que somos casados, você que tem uma esposa, você que tem um marido,
Você tem que ter vida conjugal, vida íntima e vida sexual com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua esposa. E isso também glorifica a Deus. Tem gente que fala, não, essa parte aí, pastor, eu acho que não foi Deus quem criou, não. Eu já vi gente, pasmem, que fala que Deus foi fazendo tudo, mas quando chegou na parte da vida sexual, ele falou, eu não vou criar essa parte, não. É obra de Deus. Sexo está na Bíblia. O que acontece é que após a queda e a ação do diabo, o sexo, a vida íntima foi deturpada, e essa Babel que a gente vê no mundo hoje. Tudo sendo invertido, valores sendo invertidos, e também naquela época não era diferente. Portanto, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vocês têm progredido, continuem progredindo cada vez mais, continuem vivendo em santidade para agradar a Deus, e glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E ele vai continuar. Verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E aí olha só que coisa séria agora que ele vai falar, irmãos. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Como assim? Como é que eu posso ofender ou defraudar o meu irmão nessa parte? Quando você se apropria de algo que não é seu. E agora eu estou falando talvez de uma forma um pouco mais direta aos jovens que têm namorados, que namoram. Você ainda não casou. Você tem que se preparar para entregar-se para a sua esposa e a sua esposa se entregar para você depois do casamento. Pastor, que coisa mais piegas. O senhor está meio antiquado, pastor. Não avisaram o senhor que as coisas mudaram? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Nós precisamos continuar pregando a verdade do Evangelho sobre esse tema. Na minha geração, a gente tinha que ler os livros do Jaime Kemp. Lembram? Alguém leu o livro do Jaime Kemp aqui? Aí, até umas mãos levantadas aí. Meu pastor, que foi fazer o casamento meu e da Rosângela, deu um livro, falou assim, antes de dizer sim, lê esse livro aqui. Depois mandou ler o Ato Conjugal. Recentemente, eu estava conversando com um casal lá da Lapa e eu comprei um livro, um bom livro que tem na Editora Fiel, chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Talvez você que vai se casar, que está pensando em casar, comece a orar, comece a meditar para que o seu namoro também seja um namoro que glorifique a Deus, e você não tem o direito de mexer naquilo que ainda não é seu. Não ofenda, não defraude. É isso que a palavra de Deus está falando. E no quesito dos casados, já sabemos, alegre-te com o teu marido, alegre-te com a sua esposa. Deliciem-se mutuamente, dentro da estrutura do casamento. E isso tem a ver sim com santidade. Por isso o texto vai continuar falando, e agora vem aqui uma advertência da parte de Deus. Olha só o que o Senhor diz, depois dele afirmar no verso 6, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Por quê? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Você e eu temos que promover através do nosso próprio corpo, hoje que somos templo do Espírito Santo, uma vida de santidade. E aqui no caso, como eu disse há pouco, ele está enfatizando mais a questão da vida sexual, da vida íntima, porque o que acontecia naquela época era terrível, sobretudo na cidade de Corinto. Haviam prostitutas cultuais. Isso aconteceu na história de Israel também. Os irmãs e irmãos, pasmem. Na história do Antigo Testamento, já ouviram falar da expressão poste-ídolo? Você já pesquisou para ver o que é um poste-ídolo? Com todo respeito, eu vou dizer, um poste-ídolo, do tamanho de um poste desse que nós temos na rua, era o órgão de um homem, construído e colocado dentro da casa de Deus para as prostitutas cultuais ficarem se prostituindo, profanando a casa do Senhor. O Senhor, muitas vezes, ele se sentiu como um marido traído. Não foi isso que ele fez? Lembra da história do profeta Oséias? Ele deu uma ordem para o profeta Oséias, dizendo assim, você vai casar com uma mulher da vida. Casa com ela. Deu o nome de uns filhos esquisitos, né? Não povo meu, desfavorecida. Ninguém vai pôr nome assim nos filhos, não é verdade?
Aí o que foi que aconteceu com o profeta Oséias? A mulher traiu ele. Ela era da vida, prostituta. O que vocês acham? Oséias sofreu? Certamente. Aí Deus falou o que para ele? Está sentindo a dor da traição? É isso que eu sinto em relação ao meu povo. O meu povo se prostituiu debaixo das árvores, dos altares a Baal, como se fosse uma prostituição. Mas aí Deus, que é gracioso, falou o que para o profeta Oséias? Perdoa a mulher, recebe ela de volta como sua esposa e reconcilia-se com ela. Aí talvez você diga, pastor, tem que ter muita coragem, hein? Tem esse homem aí, mas não é isso que Deus fez comigo e com você? Por que você está aqui hoje? Porque você foi reconciliado com o Pai. Do contrário, o que restaria para nós? O inferno mesmo, a condenação eterna. Mas nós fomos alcançados pela mensagem reconciliadora de Jesus. Santificação, irmãos, é algo que nós não podemos brincar, mas é algo que eu devo desejar, que eu tenho que almejar. Eu quero convidar você aí comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Você conhece essa passagem? Nós vamos falar um pouquinho aqui agora, ampliando, que é um outro problema. Paulo teve que tratar desse tema também em Corinto. Lá, talvez até de uma forma um pouco mais agravada, por causa de um problema sério que já tinha acontecido na igreja. Depois os irmãos e as irmãs podem ler o capítulo 5, na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha só agora a partir desse verso, muita atenção. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Verso 20, vamos ler todos juntos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Você tem procurado santificar a sua vida por completo ao Senhor? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. E uma coisa linda, encerrando essa série neste mês, é que não pense vocês que a obra acabou, que a caminhada terminou. O que foi que Paulo disse aqui, no começo, lá voltando agora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala que esses irmãos deveriam viver e agradar a Deus. E aí ele afirma, e efetivamente, vocês estão fazendo. Aí você diz, está ótimo então, né, pastor? Os nossos irmãos estão vivendo e agradando a Deus. E efetivamente, eles estão fazendo isso. Qual o problema então? Aí vem a palavra pastoral. Mas continuem progredindo. Não se acomodem não. Continuem santificando a vida de vocês. Continuem crescendo no conhecimento da palavra. Continue buscando intimidade. Continue se santificando. Continue consagrando a vida de vocês. Não pense vocês que vai chegar um dia que você vai aqui na terra dizer assim, basta. Cheguei no nível maior da vida espiritual, não peco mais, não preciso nem orar, não preciso nem ler a Bíblia, eu cheguei no topo. Não existe isso, gente.
Enquanto você caminhar nessa terra, você está em obras. Enquanto você caminhar nesse tempo, você está num processo chamado santificação. Quando é que a santificação vai terminar? Quando Jesus te buscar. Ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí terminou tudo. Porque após a morte não tem mais obra, não. Não tem mais, agora eu vou correr, agora eu vou me santificar. Tem uma teologia espalhada por aí que diz que vai ter uma segunda chance, né? Primeiro que aquele arrebatamento silencioso não é o que a Bíblia ensina. O arrebatamento da igreja não será silencioso. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ter trombeta, vai ter anjo no céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não vai ter nada desse negócio silencioso, a roupa vai ficar vazia assim nos bancos. Isso é um filme que passou por aí e tem gente que sustenta essa doutrina. Não é essa que nós pregamos. Vai ter glória, vai ter fulgor. Mas não vai ter aquelas 2 testemunhas, pastor, que depois eu vou ficar mais um pouco aqui na terra, aí vai ser por esforço. É aqui e agora. Santifique a sua vida agora. Glorifique a Deus com o seu corpo agora. Esse negócio, lá na frente eu dou um jeitinho, lá na frente Deus é Pai. Você acha que Deus vai me deixar de fora da festa? Vamos ler a parábola das 10 virgens. Às vezes teremos surpresas. Mas se você está em paz, que você foi alcançado por Jesus, que você faz parte da família da fé, o que Ele está pedindo, não é pedindo, ordenando a você pela palavra dEle é: santifique a sua vida, meu filho. Eu já te dei todos os meios. Eu não vou deixar você sozinho, porque sozinho você não vai conseguir, a luta é muito grande. Glorifique a Deus, me glorifique com a sua vida, com o seu casamento, com o seu namoro, com o seu corpo. Cuidado para você não pecar nesta área, porque eu virei como vingador. Só para a gente finalizar, vamos juntos aí no capítulo 5 de Tessalonicenses? Vamos ler os versos 23 e 24, é o voto do apóstolo. E aqui ele vai também expressar para nós o desejo dele. Vamos ler todos juntos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todas as áreas da minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, consagrado ao Senhor, vivendo em santidade para agradar a Deus. E eu quero dizer uma coisa: não adianta agora você pensar nessa pessoa que está sentada do seu lado, na sua frente ou atrás de você. Como diz a juventude por aí, o papo é reto, a pegada é com você. Santifique a sua vida. Mas a minha mãe ora por mim todo dia, pastor. Que bom, louve a Deus pela vida da sua mãe. Se você não orar, se você não se santificar, não é só a oração da sua mãe que vai resolver, não. Meu marido ora por mim, minha esposa ora por mim, meu filho ora por mim. Amém, que família abençoada. Mas você tem que se santificar. A pegada é sua, o compromisso é teu, e depois será coletivo. Mas a vontade de Deus é a nossa santificação. Que Deus nos abençoe.